Oi, gente, bom dia. 2026 já tá logo ali, com ele eu tô adiantando uma novidade, né? Esse é o primeiro vídeo do canal que eu tô abrindo no YouTube pra gente poder conversar e discutir um pouco sobre a psicanálise, né? E a ideia é poder abordar alguns temas da teoria e da clínica psicanalítica de uma forma simples, descomplicada. Ao mesmo tempo também não vai ser o lugar onde a gente vai trazer reflexões profundas, porque a minha ideia é trazer esses temas e esses conceitos principais em vídeos curtos, né? Vão ter alguns vídeos mais longuinhos, onde a gente vai poder se aprofundar e discutir um pouco mais, mas a ideia principal é a gente poder discutir isso em vídeos curtos, né? E por que eu tô querendo abrir esse canal sobre a psicanálise, né? Quando a gente fala de teoria psicanalítica, a gente está falando de uma disciplina que se iniciou lá em 1900 e que a gente pode traçar um início muito pautado em uma curiosidade inicial do Freud sobre o caso das histéricas, né? E eu digo as histéricas no feminino por toda uma construção histórica e cultural que dá subsídio para essa formação sintomática, como a gente já vai ver em discussões posteriores, né? Mas o que a gente tem naquele momento é Freud, que era um neurologista da sua época, completamente tomado ali. Por que aquelas pacientes apresentavam sintomas de paralisia, de cegueira, que não eram fingimento, né? Eram sintomas que realmente elas não enxergavam, não conseguiam se movimentar e tinham outras formações, sem que nenhuma causa orgânica fosse identificada. Então Freud, como neurologista, foi tomado dessa curiosidade, o que está acontecendo ali, né? E a partir justamente dessas interrogações que surge a teoria psicanalítica, né? Que vale sempre a gente destacar que é uma teoria que sempre parte da clínica, ou seja, é a partir do atendimento dos pacientes que a gente vai construindo um subsídio teórico para entender o que está se passando ali, né? Isso traz um formato muito particular para a psicanálise, né? Porque é justamente poder ouvir do sujeito sobre o seu sofrimento e tentar construir com ele um sentido para o que está acontecendo e não dar para ele, fornecer para ele um sentido que é pautado numa historicidade bibliográfica, né? Livros que vão dizer para ele o que está acontecendo, mas a partir da história daquele sujeito, ok? Então, o Freud ele parte dessa ideia e dessas discussões para a construção do que ele vai chamar de inconsciente, que é bem diferente da ideia de subconsciente, que muitas pessoas acabam atribuindo à psicanálise, que não tem nada a ver, né? Freud ele vai construir o inconsciente enquanto grande objeto de estudo da psicanálise e que vai pautar essas formações sintomáticas, os conflitos psíquicos, as formas de acesso ao prazer e tudo que ele vai trazer enquanto ponto central da sua teoria, né? Com o desdobramento da teoria freudiana e com também as grandes modificações que a gente vai vendo em termos de cultura, de sociedade, surgimento de outras formações sintomáticas, a possibilidade da psicanálise se voltar também para outras formações sintomáticas e se sentir apropriada ali de uma forma de tratamento capaz de dar conta não apenas dos casos de histeria e de outras neuroses de transferência, mas de casos de psicose também, de pacientes borderline, de crianças e afins, vai fazendo com que outros estudiosos da psicanálise também comecem a surgir e botar em xeque algumas questões trabalhadas por Freud e a complexificar outras. Então hoje a gente tem uma psicanálise muito singular, dotada de uma série de perspectivas que tornam a clínica algo muito rico, né? Algo que hoje dá ferramentas para a gente poder cuidar do sofrimento dos nossos pacientes de uma forma muito mais individualizada, personalizada e voltada para a história de cada um e para o sofrimento de cada um, né? E aqui é isso que a gente vai discutir aqui um pouquinho, ok? Que conceitos são esses que embasam a teoria psicanalítica, não apenas da teoria freudiana, apesar da gente começar com Freud sempre, e que questões de atualidade a gente pode olhar a partir de um olhar psicanalítico. Então, segue aqui e vamos que vamos.